Não, esse vagabundo aí, esse maconheiro ligou pra PM, né? Foi lá pedir pinico lá pra Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro, lá fazer o boletim, e agora a Polícia Civil tá investigando. Você não é o bonzão? Você não é o fudidão? Vai lá, cara, vai lá atrás dos caras você. Esfera Podcast hoje, com nada mais, nada menos que os maiores ícones da Polícia Militar, da Segurança Pública do Brasil. E, a convite do nosso amigo Coronel Barbosa, temos aqui Sargento Nantes, um ícone aí. Obrigado, da rota, tamo junto. Conhecido o Brasil todo, Sargento Castro. Opa! Rocan aí, o mais famoso do Brasil. É isso aí. E somos fãs, né? E aqui, comandante-geral mais popular da história do Tocantins, né? Isso. Nosso amigo fez muito pela segurança pública e continua fazendo, né? Pela segurança pública do Tocantins. E nós estamos hoje aqui honrados, né? Com a presença de todos eles aqui. Vamos extrair o máximo possível da história e do conhecimento deles. Inclusive, o Sargento Nantes é o 4º vereador mais votado de São Paulo, tem atuado bastante lá e trazido muito orgulho para quem ele está representando, né? E o povo brasileiro ganha muito com a experiência de pessoas que se dedicaram a uma coisa tão nobre, né? Que é a segurança pública, doando sua própria vida para poder proteger o cidadão. E eu vou deixar que o nosso Coronel Barbosa, aqui, nosso comandante, já apresente e inicie aqui os trabalhos. É isso, comando? Silvio, a honra é nossa eu poder estar voltando aqui ao seu podcast. Nós viemos recentemente aqui, foi um sucesso, né? E agora está voltando com esses dois ícones, como você falou, é um momento ímpar para a gente. O Nantes é um amigo que a gente conheceu em São Paulo, Sargento Castro também, são amigos que a farda nos deu. E de lá para cá a gente vem estreitando essa amizade. O Nantes é a segunda vez que vem aqui, né, Nantes? Aqui já não, terceira, quarta vez, né? Já se aclimatou, né? Isso, a convite meu é a segunda vez. A convite do senhor, sim. E o Cássio é a primeira vez que ele está vindo. Então, assim, para nós do Tocantins, da Polícia Militar do Tocantins, da Segurança Pública do Tocantins, é uma honra estar recebendo aqui. E o Silvio também é um grande amigo que a gente tem, um parceiro aqui da Segurança Pública, ele é perito, inclusive presidente do Sindicato dos Peritos, e faz muito bem esse papel aqui do podcast, Esfera Podcast, divulgando as ações das polícias, de todas as polícias. Então hoje eu tenho certeza que vai ser um momento muito agradável para todos nós aqui. Com certeza. Primeiro eu vou pedir para você que está aí assistindo, já se inscreve aí, segue o canal no Instagram, já se inscreve aí no YouTube, já curte, compartilha, já deixa sua opinião aí, que é muito importante para nós. Mas eu queria saber... eu quero saber dos dois, vou começar aqui pelo Sargento Castro. Rapaz, o que te levou a entrar na PM? E cara, o que isso trouxe de bom na sua vida e o que te arrancou um pouco de... Eu entrei na PM em 1987, não tenho ninguém na minha família polícia, eu sou o único policial da família. Eu sempre digo que foi vontade de Deus. Não, deixa eu... Quer que eu conte? O quê? Você passou na frente do quartel, os caras jogou laço? Também, tem isso aí também. Na época que eu fazia, na hora que, quando eu entrei na PM, era assim, você ia lá, não é que tem hoje, que tem edital, tem não sei o quê, não. Você ia lá e falava assim, mano, eu queria entrar na polícia, o cara falava, toma esse papel aqui, vai ali no banco, já tinha um banco do outro lado ali, na época era um Banespa, né? Banespa, vai no Banespa ali, paga a taxa e volta aqui. Era mais voluntário. Eu paguei a taxa, voltei, tô achando que vai marcar a prova, já entra ali que você vai fazer a prova já. Falei, mas hoje? Foi hoje, agora, pô, vai lá fazer a prova, aí já fiz a prova escrita ali na hora, aí ó, quem eu falar o nome aqui, permanece, quem eu não falar, pode rapar fora. Aí falou meu nome, aí vamos pro psicológico, ali na hora. Já passei no exame, fomos passar no psicológico, mesmo esquema. Cara, e foi tudo caminhando assim, com muita tranquilidade. E eu tenho a PM como se fosse uma dádiva de Deus para mim. Entendeu? Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à Polícia Militar. Tudo. Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à Polícia Militar. Meu pai forjou o meu caráter e a polícia ela forjou a minha vida profissional. Né? E eu sou uma pessoa que eu posso dizer assim que eu sou um brasileiro feliz, porque eu amo o que eu faço, o meu trabalho. E não tem coisa melhor do que você trabalhar. Porque quando você ama o que você trabalha, na verdade você não trabalha. Foi anunciado o concurso da Polícia Civil ontem, né? E eu tava na secretaria ali, e aí vai ter concurso para
pra perito? Eu falei, vai. Não, eu admiro o seu professor. Eu falei, olha, eu sou suspeito pra falar, porque pra mim é a melhor carreira assim, eu faço com prazer também. E é uma coisa que pra qualquer profissional, né, a gente fala aqui sobre empreendedorismo e carreira, não tem nada melhor do que você trabalhar com aquilo que você ama. Não tem. Porque você não tem nem preguiça. Não tem. dá preguiça. É o que eu digo, você não vai trabalhar, você vai se divertir. Eu ia pra me divertir. E apesar PM de não é brincadeira, não. Não, apesar de A gente arriscar. fala assim, parece que é só diversão, mas não. PM deixa o cara Apesar de você velho sair, ligeiro, que arranca o arriscar a vida todo dia você colocar sua vida em risco, mas é gratificante demais você poder ajudar as pessoas e, pô, não tem dinheiro no mundo que pague você tirar uma pessoa de uma situação de risco ali e a pessoa vir te agradecer, olha, você foi um anjo que Deus mandou aqui, vai me ajudar. Tem coisa melhor, Agora né? você gosta do que faz, né? Como vocês colocaram, bem posicionado, inclusive. Não tem peso, né? Até o risco se torna leve. Leve. Na realidade, você nem calcula o risco se torna incalculável. Você está indo para uma ocorrência para salvar uma vítima de sequestro, uma vítima de roubo, uma ocorrência de roubo a banco com reféns. Quando você está indo para esse tipo de ocorrência, você não calcula o risco. Na realidade, se você parar para fazer conta, o cara não ia. E outra, uma coisa que as pessoas falam pouco, eu acho que falam pouco, inclusive os próprios profissionais, é que a PM não é só troca de tiro e prisão e aquela coisa toda. O que a PM mais faz, pelo menos aqui nos estados onde eu andei, é assistência. Exatamente. É uma mulher grávida que tá tendo neném, o que tem de PM que faz parto. Eu fiz 6, pô, na minha carreira. Você já fez 6 partos? 6 partos eu fiz na minha carreira. Eu fiz um. É difícil. É difícil, não. O pessoal pensa que é brincadeira fazer parto. A gente só não, Uma vez. tira a alma daqui do mundo, não. A gente põe umas almas também aqui. A gente traz umas almas pro mundo também. Uma moça, eu lembro, foi a única vez que eu tive nesse tipo, porque eu fui PM, pra quem não sabe, fui soldado da PM, fui aluno oficial. Quando eu era soldado, a gente fez a gente iniciou, na verdade, porque a moça ela caiu de moto, o carro bateu, ela caiu de moto, ela tava faltando 10 dias pra... Nossa! E andando de moto e tal. Aí ela entrou em trabalho de parto, a gente começou ali. Eu confesso que eu fiquei meio perdido ali, porque não é fácil. Não é fácil. Não, eu tiro o chapéu pro senhor, 6. Não é fácil, 6 Mas partos. vai melhorando, né? Depois do primeiro vai ganhando experiência. Não, é assim, o policial, ele sempre carrega uma bolsa. Na bolsa eu sempre falava assim, eu passava dificuldade uma vez só. Na segunda vez, aquela dificuldade eu já não ia passar assim. mais. Que eu já, né? E o primeiro parto que eu fiz, nós amarramos com o cadastro da bota lá, o cordão umbilical. Aí eu fui no hospital, falei pra médica, né? Eu falei, com o que vocês prendem o cordão umbilical? Aí ela falou, chama clamp, né? É um grampo que você trava ele e depois que ele trava ali, ele não solta mais. Eu falei, você arrumou uns pra mim? Aí ela falou assim, mas por que você... Eu falei, não fiz um parto agora, pode ser que amanhã eu faça outro. Aí ela me deu um kitzinho e eu pus na minha bolsa. A gente vai improvisando de acordo com a necessidade, né? E aqui o que eu vejo aqui, sob o comando do Coronel Barbosa, que a PM aqui ela é muito benquista pela população. Demais. Muito benquista pela população. A gente vê que se você anda numa cidade segura. É uma polícia honesta, porque assim, caso de corrupção, caso de problema, tem em todo lugar. Só que aqui a gente nota que é bem menos, e quando acontece, a mão vem pesada, né? Pra coibir. Exatamente, é que corta na própria carne, e isso deixa um respeito ainda maior da população. Exatamente. Eu vejo que gera essa confiança. A proximidade da PM aqui com a população é muito grande, inclusive a gente vê isso pelas próprias redes sociais. O pessoal está sempre se comunicando, nós temos praças oficiais, estão sempre ali muito próximos. E aqui é pequeno também, né? Que o estado ele é enorme em tamanho, mas a população aqui é pequena. A gente ainda não chegou a 2 milhões de habitantes. Isso facilita, né? Silvio, ontem eu lançava o Steve Race, que é aquela prova nossa, que é uma corrida rústica. É a maior corrida rústica da região norte e a segunda maior do país. Menor apenas do que a Bravos Race, que é uma corrida que tem lá no Rio de Janeiro e Brasília. E a gente falava justamente dessa proximidade da Polícia Militar do Tocantins com a comunidade, com a população. A essência da Polícia Militar é o policiamento ostensivo. Então a gente tem então aquele policiamento ostensivo, policiamento de proximidade, e as especializadas é aquele braço forte para quando alguma coisa fugir ali à normalidade do policiamento ostensivo, preventivo, a gente chegar de forma bastante firme, né? Então, assim, mas a essência é o policiamento ostensivo. E como é que você faz? Preventivo, né, na verdade. Como é que a gente faz isso? A melhor forma de fazer isso é você trazendo a comunidade para junto de você.
Você tem ali, ó, artigo 144, segurança pública, dever do Estado, responsabilidade de todos. Quando você traz a comunidade para dentro do quartel, você está chamando a responsabilidade deles. Além de estar formando o caráter ali da criança e do adolescente. E aqui nós temos vários projetos sociais. Nós temos aqui, ó, nós temos a escolinha de futebol do 1º Batalhão, que é o maior projeto social do Estado. E nessa escolinha, ela pega crianças de 6 a 17 anos. Excelente. 6 a 17 anos, começou dentro do 1º Batalhão. Nós expandimos o núcleo dela para várias unidades. Aqueles que vão destacando, nós vamos trazendo para cá, porque virou um clube de futebol quase que profissional. Só não é profissional porque não tem lucro. Expressão nacional. Porque não tem lucro. Nós chegamos à 1ª divisão do futebol tocantinense. Caraca. A 1ª divisão. Nós temos o time, que aí de escolinha passou a Batalhão Futebol Clube. Nós temos a estrutura que vocês precisam conhecer. Tem fila de espera dos Estou pais. falando isso tudo para falar dos projetos sociais, né? Vocês precisam conhecer a estrutura que a gente tem lá. Hoje virou um clube com sala de fisioterapia, psicologia, tudo que vocês imaginarem. Atendemos em torno de 1.200 crianças e adolescentes. Participamos da Copa do Brasil, participamos da Copa do Brasil Sub-15, Sub-17, Copa São Paulo Juniores e por aí vai. E revela jogador para todo... Palmeiras, Flamengo, exterior. Então é um projeto fantástico. O que é isso? É trazendo a comunidade para dentro do quartel para que a gente tenha essa proximidade. Precisa da especializada? Precisamos, porque a gente precisa dar uma resposta firme para bandidagem, né? E aí essa junção de uma polícia de proximidade com uma polícia forte é que faz uma polícia efetiva. Além desse cuidado, né, de estar próximo da sociedade, o fato de você cuidar do jovem, hoje, é uma política de se fazer segurança pública também. Sim. Muito mais quando você aproxima. Mais eficiente, né? Quando você aproxima e cuida do jovem, dá esse cuidado para ele, para que ele se afaste do crime, quanto mais próximo da polícia, mais longe do crime o jovem vai estar. Então, pegar o jovem a partir dos 6 anos de idade, isso para mim eu acho fantástico. Eu trabalho muito com isso, com projetos sociais lá, porque eu acredito que é uma das maneiras mais eficazes, lógico que a longo prazo, mas de fazer segurança pública também. É uma maneira, parabéns, viu, Bruno? Nem sabia dele. Não sabia da magnitude desse projeto. Sim. E eu tenho certeza que é isso que funciona também. Isso aí. No último campeonato que nós disputamos, nós fizemos uma parceria, assim, já na parte profissional, com o Monte Azul de São Paulo. Tinha um CEO lá que era dono do Monte Azul e do, se eu não me engano, Londrina. Então, assim, nós fizemos essa parceria e tudo, sem fins lucrativos. Todo possível lucro que tem é revertido para o projeto social, quando vende um jogador, alguma coisa. Sim. Mas essa é uma coisa fantástica. E dentro dessa linha de projetos sociais, a gente tem o Dojo de Ouro. Isso. Dojo de Ouro. Inclusive, nós estamos com a equipe hoje nos Estados Unidos, disputando, representando a PM e o Tocantins, disputando o campeonato de jiu-jitsu. E outros projetos mais. Tem coral infantil e por aí vai. O garoto de 16 anos é campeão europeu, campeão brasileiro e agora está disputando lá o Mundial. Já é campeão mundial, inclusive, também. E é daqui. Então aqui, ó. Por que é importante a gente falar? Nós estamos aqui diante de 2 integrantes da maior polícia do país, que é a Polícia Militar de São Paulo. Referência para todos nós. Tudo que se tem de polícia passa primeiro por lá para a gente pegar o aprendizado e trazer para cá. São Paulo é referência. São Paulo é referência. E estamos aqui diante de 2 policiais de lá, que é da melhor polícia, sem dúvida. Então aqui, o que a gente procurou desenvolver na Polícia Militar do Tocantins? A polícia de vocês é tradicional, deve ter mais de 200 anos, né? Já está próximo de 200 anos. 200 anos. Daqui 5 anos. Tocantins, Tocantins nós temos uma polícia de 36 anos, 37 anos, em formação, está formando a identidade dela ainda. É claro que a gente pegou aquela doutrina, aquela história da Polícia de Goiás, porque nós viemos da Polícia de Goiás, mas a Polícia do Tocantins, de fato, está construindo sua identidade agora. Então, quais são os pilares que a gente... Primeiro, tem uma polícia que não se aceita desvio de conduta, como Exatamente. Como tem nas outras polícias aí, do Sudeste, Goiás, Minas. Não se aceitar o desvio de conduta, uma polícia de proximidade mais forte quando possível. E a gente investe muito também nos projetos sociais, na questão do policiamento de proximidade. Mas a gente investe muito nas especializadas também. A gente tem estruturado. Tem estruturado as especializadas e a junção disso aí tem dado para nós essa condição de uma polícia que tem dado as respostas. No decorrer daqui nós vamos falar de várias operações de sucesso que a gente teve,
Que aqui é referência também no combate ao novo cangaço, Sim. essas modalidades, porque aqui tinha demais, porque como é grande, muita área de cerrado, de mata, Sim. e os interiores muito afastados de uma cidade da outra, e pequeno, os caras aproveitavam. Aí já foi na gestão do senhor, né? Que o Foi. senhor já estava ali erradicou isso aqui. Os caras cortam a volta no para não passar no Tocantins. Nós Isso é éramos importante. nós Assaltar éramos banco, essas coisas que 6 não anos tem. sem ter Mas evento de novo cangaço. a política firme, né, de combate, eu costumo dizer que o bandido mesmo, aquele cara que é ruim, que ele comete os crimes Porque pela ele quer. natureza, para satisfazer uma lasciva dele. O cara que é ruim, tem bandido que ele é bandido, você pode prender ele 1000 vezes, ele vai continuar sendo bandido. Esse cara, esse perfil, ele é combativo, ele tem um perfil de enfrentar a polícia, e a única coisa que esse tipo de bandido respeita é a morte. Então, se ele souber que ele vai em determinado território, que a pena máxima que ele vai sofrer é ser preso, ele vai lá e ele vai Arriscar, vai ele arriscar, vai né? arriscar. Agora, quando ele entende que o local está com policiais bem preparados, que os policiais estão bem calçados, com calçados que eu falo é juridicamente, com respaldo de um comandante, respaldo do governo, e ele sabe que ali aqueles policiais vão executar a lei a todo rigor, e se preciso, vão trocar tiro com o bandido e vão dar o encaminhamento necessário. Na gíria do Castro aqui é saco. Saco. Resistiu é saco. Se o bandido entender que que ele vai ter o fim que ele merece, simplesmente ele vai embora. O medo. Então é algo que mais uma vez eu deixo os parabéns aqui pelo trabalho, não só do senhor, como toda a tropa. E é lógico que toda a tropa ela trabalha bem quando ela tem segurança, que tem um comandante que está com ela. Qual que era o efetivo hoje de São Paulo? São Paulo Só para a gente hoje ter uma referência comparada com o Tocantins. são 80 mil homens na Polícia Militar. Se a gente somar Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal, no estado deve ter próximo nos 120 mil. 120 mil. 120 mil. Na época que eu fui soldado, acho que a gente tinha 4 mil, 4 né? mil. Pra vocês verem a proporção, a grandiosidade da Sim, Polícia de São Paulo, né? De proporção também. Hoje a gente tá um pouco menos que isso. Então, uns 3.500. Pois é. Só para complementar o que o Nantes falou aqui, a polícia, ela só é respeitada e é considerada boa enquanto o bandido tiver medo dela. No dia que perdeu o medo, acabou a polícia. Eu sempre falo, comandante, que o vagabundo, ele só respeita o que ele teme. Sim. Se ele temer, ele vai respeitar. Se ele não temer, ele não vai respeitar. Não respeita Então nada a polícia tem que ser uma polícia que seja combativa, mas dentro da lei. E nós somos legalistas. Isso eu sempre falo para todo mundo. A gente cansa de ver operações aí, São Paulo, em todos os estados, que trocou tiro com a polícia, tinha 4, morreu 2 foi preso. Por que os 2 foram presos? Porque não trocaram tiros. Não resistiu. Quem arriscou de trocar tiro com a polícia, vai morrer. Vai morrer e vai ser de caminho. Agora, às vezes, até trocando tiro, o cara se arrepende ali, ele se entrega, ninguém vai ver. Algema, exatamente. É algema. Porque o povo pensa que a polícia age que nem no tempo do faroeste. Não é. O policial, quando ele se envolve num embate aí, numa troca de tiro que culmina na morte do vagabundo, cara, são várias etapas de fiscalização em cima do policial. Você o crime já tinha acabado. Exatamente. Porque eles se crescem porque sabe que o policial vai respeitar a lei. Porque se o policial executasse todo mundo, não tinha mais bandido. Não tinha mais bandido. A nossa vontade era até eliminar. Mas qualquer tem, nós trabalhamos dentro da lei. E é benéfico até para a sociedade, questão de política, que muitas vezes existe, principalmente por parte da imprensa ruim, né, da má imprensa, uma demonização, pregar que a polícia é violenta. Eu vou falar assim, o policial, ele tem que ter uma violência. Ele tem que ser violento. E aí eu explico, né? Porque talvez uma frase dessa o cara... corta aí. Mas o policial, ele tem que ser violento. O bandido, ele tem que olhar. O bandido desse perfil que a gente tá falando, que é o bandido que tá disposto a tudo, a entrar na residência de pessoas, violentar famílias, esse bandido, ele tem que olhar dentro do olho do polícia, ele tem que enxergar a morte. E o policial tem que estar preparado para matar esse cara. Não quer dizer que ele vá matar esse indivíduo a todo custo. Mas se for necessário... Mas se for necessário, ele tem que estar preparado para matar. E é isso que muitas vezes as pessoas confundem. Falam, não, eu vejo que em outros estados, principalmente, eu acabei vendo meio que uma pacificação do policial, uma mudança de perfil no policial. Isso é ruim.
institucional. Isso não pode se transformar em omissão. Exato. O policial ele Exatamente. tem que ter a violência internalizada nele e canalizada para combater o criminoso certo. Ele é violento? Sim, no momento certo. E a violência moderada. Ele não vai ser violento com o trabalhador, com a pessoa de bem, com a pessoa honesta. Mas se o bandido é que aí falando na gíria assim, né, meu? A gente tem porque o cara quiser. Tem que ter porque o cara... A régua nossa vai ser a régua dele. Pode levar na altura que você quiser. Quiser sair no xingamento, vai sair. Quiser sair na pedrada, vai sair. Na paulada, na porrada, no gás. E se quiser sair no tiro, vai sair também. E nós temos condição de combater esse cara. Mas a violência ela tem que ser tanto que existe legalmente o uso progressivo da força. Uhum. Ele é previsto já, né? Eu queria saber a opinião dos três aqui para uma coisa que eu sempre acabo repetindo várias vezes quando eu tenho conversa sobre segurança pública, principalmente quando eu estou defendendo a PM, porque tem gente que gosta de atacar mesmo, gratuitamente. Sim. Que é o seguinte, que eles falam assim, a PM é violenta, a PM mata, executa, não sei o que, a PM do Brasil é mais violenta do mundo. Eu falei, olha só, estatística, 80 mil policiais em São Paulo, beirando 4 mil aqui no Tocantins, com a população pequena, me dá conta do recado por causa do comprometimento. Sim. Se a polícia fosse mesmo violenta, quantos mil boletins de ocorrência por dia não vai em São Paulo? Salvo me engano, dá mais de 20 mil por dia. O Tocantins tem 110 mil boletins de ocorrência por ano. Que não é pouco, não, para nossa Boletim população. de ocorrência da PM são registrados, se eu não me engano, por dia, 20 mil boletins de ocorrência. Aí, de tudo isso aí, Da polícia. quando foi que um policial foi violento com alguém? Quando um policial erra, ou às vezes ele nem errou, mas jogaram na mídia que ele É o errou, que é jogado sai na imprensa. Sai na imprensa. 20 mil por dia, quantas mil por mês, e você não ouve nada na imprensa. Se você não está ouvindo nada, agora imagina, desses 80 mil policiais, 80 mil para errar uma vez no mês, uma vez no ano, sai na imprensa. Agora as outras, não sei quantas mil vezes é que não a sai. pessoa tem... O que é ruim, né? O que é ruim Ah, vende, né? A pessoa tem que entender que a PM é o reflexo da sociedade, né? A pessoa tem que entender isso, que os policiais, eles vêm da sociedade, né? E nós somos seres humanos, o ser humano ele é factível de erro, né? Qualquer profissão erra. Um médico que estuda 5, 6 anos, ele comete um erro. Morre mais gente de erro médico do que em violência. Mas exatamente. estatisticamente falando. Os erros da instituição são ínfimos. Porém, é o que a imprensa muitas vezes dá mídia, é o que vai dar notoriedade para o erro. Eles querem destacar o erro. Então, o senhor citou muito bem. A Polícia Militar, no estado de São Paulo, ela atende mais de 40 mil ligações por dia. Registra mais de 20 mil ocorrências. Essa ocorrência é a senhora que foi roubada, que perdeu o celular, que perdeu a aliança, é a mulher que estava grávida. Enfim, são 20 mil problemas de cidadão que são resolvidos por dia. Pela polícia, fora os que não precisou de polícia. Eu estou citando só a Polícia Militar, fora as demais instituições. Estou falando porque são os dados que eu tenho. E aí a gente vê que, fora esses dados, se a gente fizer um cálculo durante uma semana, durante 7 dias, são 140 mil ocorrências resolvidas. Que o traficante foi preso, uma arma tirada da rua, uma briga do marido e mulher, que o cara ia matar a mulher, enfim, são ocorrências resolvidas. E aí, infelizmente, se nessa semana, no entorno de 140 mil ocorrências, uma dá errado, a que vai passar na mídia, eles vão querer fazer repudiar em cima do policial, aí que deu errado. Deixa eu contar uma história. Eu comandava uma unidade do interior, o 4º Batalhão, em Gurupi. E lá nós temos o maior carnaval do estado, é lá. E numa determinada noite, eu estava marcado para no dia seguinte dar entrevista ao vivo, numa emissora de televisão, para falar do policiamento da noite anterior, né? E nessa ocasião, o policiamento ele foi tão efetivo que nós não tivemos nenhuma ocorrência no circuito. Geralmente sempre tem um problema, uma morte, alguma coisa assim, porque realmente são milhares de pessoas. São milhares de pessoas. E nós tivemos assim a eficiência de não ter nenhuma ocorrência. Aí eu levantei, coloquei a farda para ir dar entrevista, aí o pessoal me ligou para ter um feedback. Como é que foi a noite de carnaval ontem? Eu falei, não, já estou chegando aí, daqui a pouco nós vamos falar, mas hoje adianto que não tivemos nenhuma ocorrência, 0 ocorrência. Aí, beleza, desligou. 5 minutos depois, eles me ligaram, cancelando a entrevista. Cancelou a entrevista. Cancelou a entrevista. Covardia, cara. Covardia. Eles são canalhas. Não tô falando Não generalizando, mas tem muitos que são canalhas. E aí entra um pouco do que o Cássio falou da sociedade.
infelizmente, a nossa sociedade, ela gosta de consumir conteúdo, material sem conteúdo, principalmente na internet. É difícil, eu falo. Hoje eu atuo lá na Câmara Municipal de São Paulo. Eu faço ação com projetos sociais com criança, eu faço ação em orfanato, eu faço ação em asilos. Então, assim, muitas vezes a gente consegue arregimentar com colegas, materiais, a gente leva para esse pessoal ações solidárias. Cara, eu publico um vídeo na minha rede social, dá 10 mil visualizações. Se eu publicar uma briga, uma ocorrência que, enfim, dá milhões de visualizações. Então você começa a analisar assim, que as pessoas, infelizmente, elas gostam de consumir esse conteúdo, que aí também é o que muitas vezes enviesa a porcaria da imprensa. Gosta de ver o outro se lascar. Gosta de ver a notícia ruim, cara. A notícia ruim. Infelizmente é isso mesmo. Um caso recente em São Paulo, roubo de carga. Eu homenageei esses meninos lá no meu gabinete. Roubo de carga da CBC. Era uma carreta. Tinha 1.600 armas que estavam dentro dessa carreta e mais 128 mil munições. Os bandidos botaram a mão nessa carreta, roubaram. Os moleques foram abordar um carro que não tinha nada a ver, ganharam, motorista sequestrado e conseguiram interceptar a carreta. Eles recuperaram, então, 1.600 armas e 128 mil munições. Você imagina que se a gente fizer um cálculo rápido, o quanto foi o ato de heroísmo que talvez nem os policiais têm noção. Essas armas, se você fizer um cálculo assim, vamos jogar abaixo, daqui 50 anos alguém ia estar morrendo na mão dessas armas. Na mão do bandido que ia estar impondo essas armas. Daqui 50 anos ia ter gente morrendo com essas armas, com essas munições. E uma única ação da polícia conseguiu salvar milhares de vidas a longo prazo. Então agora pergunta se você viu isso na mídia. Pergunta se você viu. Nunca ouvi falar disso. Isso é um ato heróico que vai reverberar, os resultados vão reverberar por décadas. Mas você não vai ver a imprensa elogiar, falar bem desses policiais, infelizmente, porque não é o tipo de matéria que não vende, né? Não vende, vender, né? Não vende. E a polícia é aquele negócio. Quando o cara tá em perigo, ele clama a Deus e chama a polícia. Passou o perigo, ele esquece de agradecer a Deus e fala mal da polícia. Essa semana E vou fazer. Foi roubado? Foi o pose do Rodo, aquele vagabundo maconheiro. Ele entraram na casa dele, 4 vagabundos entrou na casa dele, roubou, amarrou ele, a família dele inteira, né? E roubou mais de 2 milhões da casa dele. A música falando mal da polícia, mas na hora que arrochou, ligou pra polícia. Quem que ele foi chamar? Ele chamou quem? Aonde que ele tava fazendo o BO? Na delegacia, entendeu? Então, quer dizer, um cara que foi lá e falou: meus filhos têm medo de hipocrisia. vocês. Ele prega que a polícia tem que acabar. Ele joga multidão de jovens. É um influenciador. Ele influencia esses jovens contra a polícia. E, infelizmente, sempre que tem uma abordagem, uma situação, ele vem reclamar, vem nas redes sociais reclamar da polícia. Eu quero ver se ele vai reclamar agora dos bandidos que invadiram a casa dele. Exatamente. Se ele vai tentar levantar a imagem para escrachar a cara dos caras, porque para escrachar a polícia ele gosta. Eu quero ver se ele vai ir lá escrachar, ter coragem agora de escrachar os vagabundos que invadiram a casa dele, né? Acho que vai ou não? Não vai, não, vagabundo. Aí você vê pessoas aí que são influentes. A gente aqui estamos usando nossa imagem como para influenciar pessoas do bem. Instituições. E trazer esperança, porque tem gente que já perdeu a esperança. Igual a gente tá vindo aqui em Tocantins, a convite do comandante Barbosa, deu. Mas estamos aqui para enaltecer a polícia daqui de Tocantins. E a população saber que o respeito que nós temos pela polícia aqui de Tocantins é o que faz ela crescer e ser cada vez mais eficiente. Aí você vê influências aí como aquele Mano Brown, outro velho maconheiro, né? Que numa entrevista, num podcast, ele falou assim: qual que é melhor? É ser um aviãozinho da favela ou ser um motoboy? E falando com o cara falou: motoboy. Ele falou: não, é melhor ser aviãozinho da favela. Porque aviãozinho da favela, a polícia vai te abordar. A polícia entra lá e o cara do vai te abordar 2 vezes. Agora o motoboy tá na rua, a polícia fica parando toda hora. Quer dizer, o cara é influenciador, mas é um influenciador do mal. Porque ele tá incentivando aquele garoto que tá vendo ela ali. É melhor ser aviãozinho na favela? Então, quer dizer, é um cara que não deveria ser menosprezado pela população. Tem muita gente que vai me xingar aqui, mas esse cidadão que o senhor falou aí,
ele é um que eu critico pelo fato de ele hoje estar em condomínio fechado, paga de Exatamente. valente, ficava Exatamente. preso lá, paga de valente aí pra todo mundo, mas tá fazendo o quê? Colocando o mal pra criança, pra jovens, que às vezes admira Exatamente. aquela música Não, deles. igual o serviço que o comandante Barbosa estava falando aqui, né? O coronel Barbosa, do negócio do time aqui. Todo ano mais Tá de 1.000 trazendo crianças. Eu ia entrar nesse assunto. Tá trazendo crianças. Alguém pergunta qual que é o sentido da Polícia Militar levar um projeto social à frente? É justamente isso aí, porque quando eu pego Exatamente. aquela criança lá das áreas vulneráveis, de um setor mais humilde e tudo, e trago ela para dentro do quartel, eu estou protegendo ela de ser aliciada por esses. E outra, Exatamente. ela Essas tem um pessoas. potencial, às vezes escondido, às vezes um talento que nunca seria descoberto se não tivesse um projeto Exatamente. desse. E se ela ficar lá Ir para uma vulnerável, Olimpíada, ir para um time de futebol, ganhar um campeonato mundial, e tá aí, ó. e se ela ficar lá vulnerável, a palavra vulnerável no sentido literal dela, ela ali com 12, 13 anos já começa a ser aliciada, receber um presente de um traficante, Exatamente. chamar o traficante chamar para passear num carro de luxo, dar uma balinha, aí Seduz. ele vai ser seduzido. Então, você trazendo ele para dentro do quartel, botando ele no projeto social, vai ensinar o caráter, vai ensinar ele ser homem de verdade, ou mulher. Uma coisa que lá em São Paulo eu sou extremamente a favor, o Nantes também é a escola cívico-militar. Sim. A escola cívico-militar. Aqui no Tocantins é sucesso. Temos 27 todo lugar. Vai explodir lugar no que vou- é lá em dos São melhores Paulo, dos lá em dos- São Paulo, os Sim. lugares que tem a escola cívico-militar, na hora de fazer inscrição, fazem filas quilométricas Sim. de pais Aqui também. querendo matricular os filhos. A minha filha, o melhor período da vida dela foi quando ela estudou Pois é. no Colégio Cívico-Militar. A minha sobrinha, que é mais novinha, filha da minha irmã, lá em Goiânia, ela entrou agora, ela estava há anos esperando para poder colocar ela na escola Meu irmão, Cívico-Militar. a esquerda, ela bate e ela milita dia e noite para que não seja inserido a escola Governador do cívico-militar. Pará. Mas por Que é de quê? esquerda, Tem um filho porquê. dele. Tem um porquê. Eles levaram cerca de 30 anos, quase 40 anos, para tomar a educação. Eles tomaram a educação da gente. A ponto da gente ver as crianças aprendendo, em vez de aprender o hino nacional, diretor organizar baile funk no intervalo da escola. Um absurdo. O que isso traz de produtivo para a nossa sociedade? Agrega no quê? Começar a inserir a molecada no mundo da prostituição, no mundo das drogas. Então, assim, cada vez mais ensino de menor qualidade e más influências no interior de escolas. Eles levaram décadas para construir. Então, muitas vezes, e aí é onde a gente tem que aprender a se posicionar também, quem acredita numa sociedade séria, principalmente os políticos que estão trabalhando, mirando isso, a gente tem que aprender a se posicionar e se unir para fazer frente a eles, porque todas as vezes que, dependendo do estado que você levanta a bandeira, ou município que você levanta a bandeira, que você vai colocar uma escola cívico-militar, eles formam uma guerra, fazem manifestações, eles vão, tomam a Câmara. Eu vi isso aí acontecer em Campinas. Eu morei um período em Campinas, então eu vi pessoal de Unicamp ir lá e tomar a Câmara para não aprovar o projeto de escola cívico-militar. E os pais têm que ir também. Exatamente. Isso, Os pais têm que ir, exatamente. o cidadão que anseia tem que ir lá fazer frente e mostrar para os políticos que eles querem sim. Que eles querem que aconteça, porque o pai sério, o pai não vai querer que o filho esteja envolvido numa escola onde a molecada a cada 2 metros tá fumando maconha. O pai que é sério não vai querer criar o filho num ambiente desse. Porque, infelizmente, querendo ou não, o ambiente acaba contaminando. Então o pai não vai querer isso, ele vai querer o filho num lugar sério. Então assim, a gente tem que começar a se posicionar também e fazer frente, porque é uma minoria barulhenta que hoje eu vou dizer assim, é como se fossem filhos mimados que a sociedade está se curvando e fazendo as vontades dele. E me desculpa, temos que respeitar as minorias? Óbvio que temos. Cara, eu vou respeitar o cara que é homossexual, vou respeitar todo tipo que se julgar a minoria, porque nós temos que respeitar como ser humano. Mas eles também Mas eles têm que respeitar a Exatamente. maioria também. E na maioria das vezes eles tentam impor as vontades dele. Como teve casos polêmicos aí, o homossexual que é trans vai usar o banheiro feminino. Também me desculpa. Perguntaram para as mulheres se elas vão aceitar. Exatamente. Não, mas eu me sinto, me desculpa, mano. Você não vai entrar com a sua genitália do lado da minha filha, mano. Tem 10 anos, não vai entrar no banheiro. Me desculpa. Então,
Ah, vocês conseguiram um número X na sociedade? Então vamos fazer 3 banheiros. Aí você entra no seu banheiro Aí de quando trânsito. faz 3 banheiros, não vou. Não quer, Você, não quer. Eles querem causar. Eles querem causar. Eles querem causar, e infelizmente, eu falei, meu irmão. Só que o que é engraçado é que muitas vezes eles defendem até países comunistas, que a maioria, tá? Desses grupos. E quando o cara, ele não quer ir para lá, porque ele sabe que lá ele não vai ter vez. Sabe, a Rússia é um país comunista. Lá, aqui no Brasil, infelizmente, eu não sei como tá isso, é recente, mas era um estudo que eu tinha visto lá atrás, uma mulher que ela sofre de câncer de mama, o governo só concede uma prótese para ela repor. Se ela tiver câncer nas 2 mamas, infelizmente, se ela não tiver recurso, se for uma pessoa simples, ela não consegue ter as 2 mamas preenchidas, que aquilo é interessante, principalmente para um conforto psicológico para ela. Uma coisa engessada, né? Aqui no Brasil, só que se o indivíduo nasceu homem, se ele se sentir mulher e ele fizer um pedido, o SUS vai conceder as 2 próteses para ele. Então, que lógica que é essa que a gente está Isso vendo? não é uma questão de saúde, isso aí já é uma questão de Não é vaidade. a questão, exatamente. Ele acredita que tudo bem, então ele corre atrás, mas para o indivíduo, aí você começa a valorizar. Peraí, uma pessoa que nasceu já com as 2 mamas, ela não tem direito às 2 próteses, e o indivíduo que quer mudar tem direito? Então, peraí, é uma lógica que não tem. E aí, muitas vezes, defendem países comunistas, mas vai lá na Rússia, manda o indivíduo que quer virar mulher, ir lá pedir pro Estado colocar 2 próteses nele para ver se vai colocar. Extremamente conservadores. São, né? mas, e é a real. Você conversa com pessoas que moraram Eu lá. lembro que na Olimpíada de Inverno lá, uma pessoa, um rapaz que era homossexual, foi na delegacia denunciar a homofobia e ele apoiou. Mas é Ele exatamente ainda isso. fala mal do É Brasil, o que a gente acontece. respeita todo mundo. Eu cansei de ver pessoas utilizando a camiseta do Che Guevara, pessoas homossexuais. Eu fazia bico numa região lá em Campinas que tinha muito casais homoafetivos lá. E os caras com a camiseta do Che Guevara. Aí eu falei assim, porra, legal. Mal sabe quantos Mal sabe ele eliminou. Ele foi um dos maiores assassinos de homossexuais da história. Falei, meu, você tá levantando a bandeira então do Mas não cara que sabe nem assassinava. quem que é. Não Usa a sabe. camisa e não sabe Exatamente. quem que Quer é. assinar, bonitinho. eles acham bonitinho. Tchê, acende o cigarro de maconha e tá tudo certo. E voltamos aqui, só que agora nosso amigo Coronel Barbosa teve que dar uma saidinha aqui, porque o homem é ocupado pra caramba, mas ele não deixou ninguém menos competente aqui, não. Pelo Exatamente. contrário, temos Não deixou a aqui desejar, hein? nosso Coronel Edson Raiado, lá do Goiás, né? Também é convite. O homem não vem aqui só para operação policial, não. Ele também vem aqui para falar de segurança pública Opa. e muito bem acompanhado também, o Sargento Castro, Sargento Nantes. E pois é, a gente estava falando aqui dessa questão da cooptação, né? Do funkeiro, cantor pessoal aí que fica aí dando mau exemplo para juventude, ao invés de estar trazendo coisa boa, só falando mau exemplo, né? Você estava falando lá do Pose, mas quando ele foi assaltado, ele ligou para quem? Para PM, né? Pois é. Canalha, vagabundo. Vagabundo, maconheiro. A vida inteira fala mal da polícia. Influencia os jovens para falar mal também. Cria uma imagem negativa da polícia com os jovens. Mas na hora que o chicote estrala, na hora que a água bate na bunda, pra quem que ele liga, Castrão? Ligou pro Batman? Ligou o Ligou pro 90, Super-Homem? tá? Não. Esse vagabundo aí, esse maconheiro, ligou pra PM, né? Foi lá pedir pinico lá pra Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro, lá fazer o boletim, e agora a Polícia Civil tá investigando. Você não é o bonzão? Você não é o fudidão? Vai lá, cara, vai lá atrás dos caras você, né? Agora você, quer dizer, na hora de você criticar a polícia, colocar a população, os jovens contra a polícia, você é bonzão. Aí na hora que os caras entram na sua casa, você não vai pra cima? Né, não é? Manda ele pra Goiás. Velho. Aí, ó, manda lá pra Goiás, né Manda não? pra Goiás, não vão te receber aqui, vai ser bem atendido. Vai ser bem atendido lá, não vai, bem ô atendido. comandante? Tem um pessoal de preto aí, tem um pessoal de camuflado que vai atender ele muito bem. No Goiás eu não, tenho se ele- certeza. E se ele sair desse pessoal aí, tem um pessoal de CAC que também Bruto. não deixa o osso, não. É isso. Aproveitar que o senhor falou aqui do Goiás, né? O Goiás está bem cotado aí nacionalmente aí, a questão do combate ao crime lá, especialmente a PM, você viu, mas assim, a gente vê mais a PM e as especializadas lá passando o rodo na bandidagem, né? Como que o senhor vê essa questão da influência que está tendo, inclusive nas outras polícias e nos jovens, isso está trazendo realmente um efeito bom? A PM do Goiás tem uma aceitação boa com a população? Primeiramente, agradecer, como você bem disse aqui, o nosso comandante-geral, né, que nos convidou para estar aqui hoje.
Nesse momento que é um divisor de águas, ao meu ver, para o estado de Tocantins e para a polícia militar e para a segurança pública do Tocantins como um todo. O coronel está deixando o comando e está indo aí para uma outra perspectiva de carreira. Acredito que o país cada vez mais precisa de pessoas posicionadas na política para que possa, de fato, a gente possa ter um resultado efetivo na segurança pública como um todo. Eu costumo dizer que segurança pública em Goiás ela é inversamente proporcional ao restante do país, né? Hoje nós vivemos uma realidade em Goiás que não é a realidade no geral. Tanto é que isso foi a plataforma principal do nosso presidenciável, o governador Ronaldo Caiado, até hoje, né? Deixando o governo do estado de Goiás no dia de hoje e agora se colocando o nome à disposição para a presidência. Só que isso não era uma realidade de Goiás até finalzinho de 2019, porque foi quando, de fato, nós começamos ali a fazer a regulação, né, da maldade humana no estado. E se deu, de fato, com a presença da Polícia Militar e, mais do que nunca, a junção de todas as forças. Segurança pública, ela não tem como você fazer segurança pública sem inteligência, não tem como fazer segurança pública sem uma tropa que ela esteja ali ombreada pelo chefe de Estado e pelo comandante-geral. Motivada, isso motiva. Isso tem que ser feito, porque senão o soldado não vai botar o pé na pista, muito menos o coronel, né? E a característica da tropa de Goiás, ela sempre foi uma característica aguerrida. Goiás é conhecido nacionalmente já por esse espírito e precisava de um governador ali que de fato ombreasse com as instituições a causa da segurança pública. E quando o governador Ronaldo Caiado assumiu, eu me recordo que o primeiro ato dele foi ele pisa no comando ali de Rotan, dentro do batalhão de Rotan, e ele soltou uma frase dentro do batalhão de Rotan que de fato ecoou e ecoa até o dia de hoje. Ou o bandido muda de profissão, ou muda do estado de Goiás. Nós fizemos muito parecido com o que o Bukele fez em El Salvador. Então, a dinâmica ela vai além. Logicamente, aqueles que testaram o sistema e vieram para cima da polícia, eles não estão entre nós mais. Antes, ser julgado por 7, né, do que ser carregado ali Por 6. Por 6 num caixão e ter ali uma carreira jogada fora na mão de um marginal que dedicou a vida ao crime, e o policial que está posicionado para defender a sociedade vai ser julgado, beleza, mas o enfrentamento nós estamos prontos também. O senhor falou uma coisa interessante aí sobre a questão do Bukele lá, o que ele fez em El Salvador, sobre o que o governador Caiado fez lá no Goiás, o que tem sido feito aqui. Atualmente lá em São Paulo também as coisas mudaram bastante, né? Eu queria saber dos três aqui, a opinião sobre essa questão você falou da política também. A política é que influencia diretamente tudo isso, porque é de onde vem recurso, de onde vem as políticas públicas para melhorar ou piorar isso, né? E uma coisa que é interessante é que na eleição passada e nas anteriores era sempre aquela tríade: saúde, educação e segurança. E dessa, parece que a segurança está em primeiro, como preocupação da população. Como vocês veem isso? Vou começar aqui pelo Sargento Nantes, que já está numa vaga lá do Legislativo. O que o senhor pensa a respeito disso? A população realmente está... A segurança pública ela é um dos temas mais aclamados pela sociedade brasileira dos últimos tempos. Eu acredito que nunca teve tão em alta a clemência por segurança pública pelo cidadão. Porque se a gente parar para fazer uma retrospectiva, até da realidade nossa mesmo, você identificava que antes, muitas vezes, existia a regra do crime que não se roubava no bairro. Ou seja, a chance do cidadão pobre que levanta cedo para trabalhar era mais difícil dele ser roubado. Porque, em tese, os bandidos miravam as pessoas mais abastadas de recursos. Hoje isso mudou, essa realidade mudou. Você pega a molecada, muitas vezes influenciada por vagabundos igual esse MC Pose da vida. A molecada monta numa motinha, sai 5 horas da manhã para trabalhar, não tem coragem de levantar. O vagabundo não tem coragem de levantar. Mas muitas vezes você vai ver moleque de 12, 13, 14 anos, enfim, adolescentes, monta numa motinha sem placa, muitas vezes produto de roubo, com um revólver enferrujado, vai pro ponto de ônibus e rouba quem?
o cidadão que está indo trabalhar às 5 horas da manhã. Leva celular, leva aliança, que na maioria das vezes é o tudo de valor que aquele cidadão tem. A aliança muitas vezes é algo que ele pagou suadamente, pagou uma correntinha, dezenas de prestações. O celular hoje, infelizmente, o celular tem preço de veículo. Dá para você comprar um veículo dependendo do modelo do celular. E o cara compra também em 20, 30 parcelas o celular. Existe essa possibilidade. Critica, mas é uma necessidade. O Mas cara é uma necessidade. trabalha com aquilo ali, estuda com Exato. aquilo ali. E aí, a população hoje se vê refém desses criminosos também. Então, hoje, a sensação de segurança, ela não atinge só determinada classe social, ela atinge a todos. Então, assim, hoje qualquer um está sujeito a ser vítima de roubo. Hoje qualquer um está sujeito de ter seu filho influenciado por um traficante e ser viciado, inserido no mundo das drogas. Então, hoje, a sensação de segurança está muito grande na sociedade e as pessoas não aguentam mais bandido. Então, hoje, o cenário político está todo voltado para isso. E aí também onde que a gente entra e faz um apelo. Principalmente no período eleitoral. Esse é um ano de eleição. As pessoas têm que aprender a votar e escolher seus representantes. E aí eu vou escolher um representante, se a maior clemência hoje do povo, o maior clamor do povo hoje é por segurança pública, a gente tem que escolher alguém que entenda de segurança pública, alguém que sabe o que é necessário, que muitas vezes eu costumo dizer lá que o primeiro passo para você fornecer uma segurança pública boa é dando suporte para o agente de segurança, independente da instituição que ele sirva. E se a gente não. E só quem vai saber quais são as necessidades reais é quem já viveu e já sofreu na pele, na maioria das vezes. Não adianta eu colocar, e aí com todo respeito ao médico, o médico vai entender quais são as dores da categoria dele. Agora, quem entende das dores do agente de segurança pública é o próprio agente de segurança pública. Quem viveu na pele. Quem viveu, quem sentiu na pele, quem confrontou o crime, quem tem coragem de confrontar o crime, quem tem coragem de montar na viatura e trocar tiro com o vagabundo, trocar tiro mesmo, ser baleado, muitas vezes ver o colega ser baleado e mesmo assim se manter firme e ali confrontar aquele marginal, tirar ele do cenário, enfim, conseguir neutralizar aquele vagabundo, é o cara que com certeza vai ter coragem de confrontar políticos mal intencionados que muitas vezes tentam maldizer as instituições de segurança. É o cara que tem a disposição para fazer. Porque às vezes o cara conhece, não tem disposição. Exatamente. Lá, muitas vezes, se for um cara teórico, meu irmão, ele vai saber, só que ele muitas vezes não vai ter coragem de fazer o enfrentamento. Então eu falo, quem tem coragem de enfrentar a morte, que é o principal, meu irmão, vai ter coragem de enfrentar o político que vem falar mal da instituição, o político que muitas vezes quer acabar com a instituição, que é o que nós necessitamos. Tive um caso lá foi até um bate-boca bem acalorado na Câmara, que vereadores de esquerda queriam fazer uma homenagem daquela operação do Rio, queriam fazer um minuto de silêncio pelos 120 marginais que morreram. O que você acha, Cássio? Nisso aí a gente... Um bando de maconheiro, mas vereador infelizmente, maconheiro. cara, nós arrumamos uma guerra no dia, travamos uma guerra lá, pedimos pro presidente da Câmara colocar em votação e nós derrubamos o direito dele solicitar esse minuto de silêncio dos vereadores. Isso. Paga por isso, né? E isso, você vê o resultado, muitas vezes, dos próprios eleitores nossos, que os caras vêm na rede social e falam, porra, cara, é pra isso que nós colocamos aí, pra não ver vagabundo ser homenageado. Já pensou? É um absurdo. A maior Câmara da América Latina, a Câmara Municipal do Legislativo, vagabundo. querendo homenagear um vagabundo, não vai. Enquanto a gente estiver lá, a gente não vai. A gente tem coragem para fazer isso. E não só eu, a gente tem diversos colegas. Então, quando eu falo que o eleitor ele tem que saber, você que é simpatizante, você que é um cara que clama por segurança pública também, você, nesse ano, já começa a procurar pessoas que você sabe que estão comprometidas e envolvidas diretamente com a segurança pública e que vão ter coragem de fazer a diferença na segurança pública. Porque senão, infelizmente, depois não dá para reclamar. É como aquele lanche teve uma propaganda, né? De um lanche de uma empresa de food, das comidas, fast food. Teve uma propaganda algumas eleições atrás que eles ofereciam um lanche e a pessoa falava, tanto faz. Tanto faz.
E aí, quando chegava tanto faz, as pessoas Só tinha que o pão e o optaram alface. o pão e a cebola cortada dentro, crua. Aí a pessoa ia reclamar e falou: você falou que eu poderia escolher. Então, quando você passa o direito para terceiro escolher, você não pode reclamar do resultado. E você, ó, servidor público, pessoal da iniciativa privada, empresário, CLT, qualquer cidadão, fala aqui de profissão, que a gente fala muito Sim, de profissão claro. e carreira, eu tiro pela nossa classe mesmo, não se envolvia com política. Quando a gente começou a participar mais, eu falei, gente, nós somos servidores públicos, tudo para nós depende da vontade política de alguém, Exatamente. de deputado, de governador, de secretário. Então, assim, a gente tem que cair para cima e cobrar desse pessoal. Aqui a gente chegou a andar em viatura aqui com o arame, faísca, não tinha, entendeu? Farol queimado. Isso aí na polícia, ó. A gente chegou a esse absurdo. A primeira câmera digital usada na perícia do Tocantins Fusquinha, aqui foi Fusquinha. comprada Era pela minha particular. turma quando a gente comprou o Era primeiro particular, salário. né? Era 70% do meu salário, era o valor da câmera, a gente comprou. Mas- Hoje não acontece mais isso. Por quê? Porque a gente foi pra cima, cobrou e tal. E é por isso que eu fiz essa pergunta pra vocês. Então, assim, na visão de vocês, tem que participar de política. Não interessa se você é policial militar, civil, servidor público, médico, professor, tem que participar, porque você tem Eu que tenho cobrar. um lema Só comigo, fazer um defendo adendo. Agente de segurança Sim. pública, independente da esfera que ele sirva, é agente de segurança, Só fazer um. segurança pública, agente de segurança, do modo geral, de segurança privada, a gente sempre vai estar na guerra defendendo, porque a nossa luta é sempre do bem contra o mal. Então, Trazer a luz aqui, tô fazendo uma adenda que o Nantes falou aqui. Primeiramente, você pega um presidente de um país aí que fala que ele é continuidade do sangue de Lampião. Então, difícil. né? Então, já parte desse pressuposto. Um país que eleva o nome de Lampião, que era um saqueador, um estuprador, cangaceiro, Bandido. vagabundo, né? Que fez o que fez na história do Brasil, e ele é tido Tá como enaltecendo. um mártir, né? Pelo presidente da República. Eu não sei qual que é o presidente, não. Eu ouvi isso aí esses dias aí. De um país aí, É, de um aleatório. país, É. Zimbábue. É É negócio de Cachaceiro. 51, essas Cachaceiro, novidades aí. cachaceiro. E aí você falou uma coisa aqui sobre as demais profissões, né? Como a gente acompanha muito o governador Ronaldo Caiado, ele fala uma coisa, segurança pública, ele que viabiliza a atividade das demais profissões e da vida do povo como um todo. Ninguém faz nada sem segurança, né? Ninguém faz nada. Então Não o, tem agri- saúde, não tem o educação, agricultor sem não tem como tirar a mercadoria dele lá, a cultura, aquilo que ele fez ali durante a plantação, que senão vai ser roubado. Você não tem condição de abrir sua padaria, você não tem condição de abrir seu supermercado, você não tem condição de levar seu filho para a escola. Você não tem. Então você tem que viabilizar a segurança pública. Então, mais do que nunca, a segurança pública é a pauta principal nacional e tem que continuar sendo. Os países mais desenvolvidos investem pesado em segurança pública. Segurança pública é a parte mais orgânica da sua casa. É o primeiro ponto que você tem que defender a sua casa. Você tem que estar armado lá dentro da sua casa. Se o ladrão cair pra dentro, você mete bala nele. Quando eu falo isso, não é o policial, não. É o cidadão Cidadão civil. de bem, o cidadão- CAC, é, o que pra cidadão de defender bem. a família dele. Até a Exatamente. Coreia do Norte investe em segurança. Embora Começa ali. embora as pessoas não acreditem, mas o Estado ele tem que ceder o direito, sim. O cidadão tem a arma dele. Isso já é o início da segurança pública. É o Exatamente. início do processo já. Eu O nunca cidadão fui tem que ter o assaltado. direito de ter sua arma em casa para defender sua Você- família. Você mora no Torino. Nunca foi Princípio assaltado, da mas igualdade. todas as duas vezes que tentaram, Exato. não conseguiram. É. Cássio, eu queria tua opinião Não, sobre... Sobre isso daí, eu queria só dar o Coronel e o Nan já enfatizaram legal, mas o problema do brasileiro é que ele só se preocupa com rato e barata quando tá no quintal dele, Sim. né? Então, a polícia do Brasil, ele é um divisor de águas, né? Nós seguramos a tampa do bueiro para os bichos não saírem de lá. Então, valorizem a polícia, as forças de segurança do país, valorizem, que sem elas, foi como sabiamente disse o Coronel Edson Raiado, nada funciona. Sim. Então, valorizem. E se você, no seu estado, tem algum candidato que é policial, que é das forças de segurança, valorize ele, que ele vai chegar lá e vai lutar pela sua Conhece a segurança. história do cara, as capacidades do cara e vai dar um... Exatamente. Eu queria saber agora, essa eu quero a opinião dos três, que eu tenho certeza que talvez seja um pouco divergente. O pessoal fala muito que a polícia é violenta, que não sei o que, a polícia do Brasil é a que mais mata, e o escambau e tal, mas tem bandido também. Mas ninguém se preocupa com o policial que às vezes foi obrigado
a tirar a vida de alguém. Porque eu trabalho há 23 anos na polícia, entre polícia militar que eu trabalhei e hoje na polícia civil, polícia científica. Eu nunca vi um policial falar assim, rapaz, hoje eu vou matar alguém. Não tem isso. tem O cara sai para defender a sociedade e, eventualmente, ele acaba fazendo isso. Assim, pelos colegas de vocês que às vezes estiveram nessas situações, principalmente quem está nas especializadas que acaba entrando em confronto mais vezes, como que fica a cabeça do policial que às vezes tira a vida de alguém? Porque tem uns que lidam melhor com isso e outros nem tanto. E é uma questão psicológica, espiritual, né? E do dia a dia. Eu vou começar aqui pelo Castro. Mas isso é um problema. A polícia no Brasil é a instituição que mais há suicídios, né? Então, tem que ter o Estado, as pessoas têm que ter uma atenção quanto a isso, entendeu? E o próprio policial. Já tive casos de amigos meus que se envolveram em resistência seguida de morte, em que ele ficou sem condições de trabalhar depois. E a própria polícia viu isso daí nele, afastou ele. Né? Lá em São Paulo a gente tem, toda vez que a gente se envolve, eu creio que lá em Goiás também deve ter, toda vez que se envolve em ocorrências que há violência, que há morte, a gente é avaliado pelos psicólogos, né? E o psicólogo analisa ali. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, graças a Deus. Todas as vezes em que eu tive que defender a minha vida, a vida da sociedade, né, culminando na morte do vagabundo, eu, graças a Deus, chegava em casa com consciência tranquila, né? Agradeci a Deus por ter me protegido e Tem que estar preparado. tem que estar preparado. Pode acontecer. E, meu, a gente tem que sempre estar preparado para isso. E quem não tiver preparado, meu, Outra infelizmente, vai procurar outra profissão, porque aqui não tem condições de você não trabalhar e não deparar, de repente, com uma situação dessa daí. Tem que estar preparado. Senhor, Meu irmão, eu entendo a minha vida como um todo por meio de um propósito, né? Acho que na vida tudo gira em torno de propósito, do porquê que você está aqui na Terra. E aí nascem as profissões. Então o médico, ele tem um propósito aqui na Terra, o engenheiro, o perito, né, na sua condição, cada um tem um propósito. E dentro do propósito de servir, existe o ônus e existe o bônus, né? O ônus do policial, uma vez que você tem um propósito, nasceu, eu sou policial de sangue, né? Meu avô era polícia, eu tenho tios policiais, então eu vi dessa descendência de policiais. Então eu sou uma continuidade. E partindo desse pressuposto, eu entendo que cada um tem uma função, vem para uma missão específica. E quando você encontra a sua verdadeira missão aqui na Terra, fica muito fácil, né, entender a dinâmica da polícia, né? A polícia o policial é um ser humano normal, nós não temos nenhuma especialidade em comum. Nada sobrenatural. Muitos olham pra gente, né, acompanha principalmente pelas redes sociais, acham que a gente é um monstro. Não, o pai de família da mesma forma, só que na versão super-herói, né? Meio que Sem poderes especiais, mas... sem poderes especiais, mas acaba que você tem que andar no limite que a lei permite. E andando no limite que a lei permite, muitas vezes você vai, na sua caminhada, ter o desconforto do confronto, porque faz parte da sua atividade fim. E você tem que ter a capacidade de assimilar isso e voltar para casa. O grande problema, logicamente, existe até um livro que foi escrito por um CIOs americano, fala que o nome do livro é Matar. E de forma bem rápida, porque o livro ele divide os soldados em 3 tipos de soldados. Os que nunca nasceram para matar, os que podem ser condicionados a matar e os que matam e não vão ter consequências jamais na vida deles, né? Então, ele consegue matar, ele consegue ir para casa, dormir, no outro dia acordar, ir para um aniversário de criança, matar no outro dia e continuar matando e matar o resto da vida, ele vai continuar matando. Por que eles fizeram esses estudos lá nos Estados Unidos? Eles iam para o confronto e gastavam muito munição e não morria ninguém. O custo da guerra era muito alto. Então eles queriam entender por que o custo estava muito alto, porque se estava tendo confronto e não estava morrendo ninguém, estava tendo ali... Tinha alguma coisa fora do padrão. Alguma coisa fora do padrão. Então os Estados Unidos hoje, ele preocupa muito com isso aqui, com a cabeça do soldado. Porque a resistência que nós temos hoje, lá dentro dos Estados Unidos hoje, os veteranos de guerra, né? Muita gente... Sim. Metendo louco, matando gente, surtando, e tem muito problema dentro dos Estados Unidos nesse sentido, porque não cuidaram, né, da parte mental do soldado. A polícia,
A polícia como um todo, ela tem uma obrigação constitucional, nós temos uma obrigação constitucional, e também tem toda a configuração institucional que ela permite hoje ao profissional. Ele é obrigado a passar, né? Assim que ele se envolve em um confronto, ele é apresentado na junta médica, passa por todo o processo ali. E voltando à sua pergunta, o que difere, o que vai ter problema do que não vai ter problema, é justamente o propósito. Não que nós saímos todos os dias para matar alguém, mas nós estamos prontos para o confronto e vamos confrontar. E por isso que nós estamos ali. É o lobo querendo pegar a ovelha e os cães pastores que somos nós para defender a ovelha. E nós estamos tranquilos nessa situação. E voltamos todos os dias para casa, 10 horas da noite, se der conta de dormir, né, Cássio? Nós vamos dormir tranquilo e vamos acordar pronto no outro dia. Né? Isso aí. Então é caminhar no propósito. É isso aí, corroborando o que o coronel falou, eu acredito muito da mesma maneira. Meu pai é policial, eu cresci dentro do ambiente militar. Eu acredito, tenho certeza, aliás, que eu fui preparado ao longo da minha vida para essa missão. Eu já fui preparado. Mas algo que eu acho intrigante, que muitas vezes talvez até aponto como, vamos dizer assim, uma falha a ser corrigida ao longo, é muitas vezes não haver esse preparo para quem ingressa e quem não estava inserido nesse meio. Porque o ser humano, de maneira natural, ele não foi feito para matar outro ser humano. Sim. Não é algo natural. Porém, ao longo da carreira, e principalmente dependendo aonde você trabalhar e os criminosos que você enfrentar, você vai ter que o fazer para você não morrer. Sim. E aí, muitas vezes, que eu observo que pode acontecer alguma falha ou outra. Eu sei que as instituições se preocupam, a grande maioria das instituições pelo Brasil se preocupam com... Eu acredito que muito mais ainda, inclusive na Polícia Militar, eu não tenho certeza se na Polícia Civil exista esse tipo de trabalho de acompanhamento psicológico. É até uma curiosidade que eu vou fazer um levantamento agora. É menos. Não, o número de confrontos, o número de confrontos eu sei que é um pouco menor em quantidade. E o número de suicídios é altíssimo também. Então, e eu não sei nem se existe. Talvez é até uma ideia que a gente está batendo papo aqui e de repente surge uma ideia para unificar um tipo de serviço, criar um padrão. Padronizar, porque a mente humana, ela é um padrão. Ela segue padrões. Uma ocorrência deságua na outra força. Exato. Né? Então, assim, nós percebemos que, infelizmente, por muitas vezes, você fazer uma seleção, uma captação de pessoas que já não tem esse predisposto, lá dos 3 perfis, né? Ela não tem esse predisposto, talvez, de, numa situação em que a vida dela esteja em risco, ou de terceiro, dela fazer uma reação rápida. E é uma resolver. E aí, quando eu falo, mais uma vez, eu falo, é uma reação rápida e violenta. Sim. Não tem como você combater violência sem ser violento. Mimimi escuta essa frase e fala, meu Deus, não, se o cara deu tiro, ele vai tomar tiro. Se ele deu tiro, ele vai tomar tiro. E vai tomar onde? Aonde a gente treinou. Ele vai tomar tiro, infelizmente, no tórax ou na cara. Porque a gente treinou pra isso, pra não morrer. É pontos que tira esse cara de combate. Só que nós treinamos, nós tivemos uma experiência, uma vivência. O Castro teve lá as experiências com os antigão também. Teve que viver aquilo, mas nem todas as pessoas, nem todos os profissionais, os operacionais de segurança, os operadores de segurança, estão preparados. E eu observo que, infelizmente, cada vez mais está afrouxando. Os treinamentos, por muitas vezes a mídia interferir, falar, esse treinamento é violento. Por que não atirou na perna? Por que não atirou olha a loucura. Isso aí, aí é o comentário do cara que você tem certeza que tem noção. Eu já fiz várias perícias, não foi uma, duas, várias perícias, que o cara que tava com a arma foi morto pela própria arma, que o cara tomou da mão dele e matou ele. Não foi uma nem duas. Quem já se envolveu em ocorrências com evento morte, ocorrências com evento morte, a gente sabe que não é filme. O cara toma muitas vezes 2, 3, 5 disparos na região torácica, tiro na cara e o cara não cai. O cara continua vindo pra cima. Tanto que, por exemplo, ocorrências com faca, é recomendado o cara a 20 metros, você atira nele. Porque se você não começar a atirar, esse cara vai te alcançar e vai te matar com a faca. Faca eu tenho medo. Eu costumo dizer que eu tenho mais medo de faca do que o cara com a arma a 20 metros.
Ele não é o potencial. Se você tiver abrigado, você Cê- consegue. Não, mas o cara com a arma a 20 metros, se ele não for um atirador exímio, a chance dele errar é grandíssima. Agora, o cara com a faca, se ele correr pra cima de você a 20 metros, a chance dele te pegar e te acertar e te matar é muito maior. Mas assim, só fazendo um parênteses aqui, até ouvi recentemente, um mês atrás, sobre uma mudança que estava tendo dentro da Polícia de São Paulo, né? Logicamente isso aí vem de fora, vem desses órgãos aí que querem falar sobre segurança pública e não sabem porra nenhuma de segurança pública, sobre o perfil profissiográfico de concurso público, que era o objetivo era mudar esse perfil profissiográfico para que reduzisse ali a letalidade policial. E aí você pega isso aí e fala assim, quem que tá falando sobre isso? Quem que é o sujeito que tá por trás disso aí? Aí é quem, ô Cássio? É o maconheiro. É um maconheiro, é aquele cara que faz aquele uma cara que faculdade, acha que, tá dando que é pitaco especialista em de perfil- segurança, mas é um maconheiro. Em perfil profissiográfico, só que esse cara vai ser jogado na guerra. É isso, pô. Entendeu? Aí você pega esse cara, Ele não aguenta Que nem o ele- curso de formação. que ele tem um propósito Porque dele não é o de vida. perfil O psicológico do perfil cara. dele é o quê? Ele vai ser um analista, o perfil dele é de analista, ele é de administrador, você pega e dá uma arma na mão dele, mete uma câmera no peito dele, vai pra guerra morrer. E não atira. Não atira, senão você tá preso. Pronto, colocou isso aí na cabeça do cara, você programou o cara pra Meteu um morrer. alvo na Em vez de cabeça dele. ser. Não. É um desgaste, menos desgaste para o Estado. Então, mais do que nunca nesse ano, nós precisamos de ter pessoas que pensem em segurança pública. Que eles são esses homens que aqui estão, que vão se colocar à disposição da sociedade, para falar sobre segurança pública. Eu não tenho como dar pitaco em cirurgia De cardíaca. médico. Não tem. Se eu chegar lá, ô chefe, corta esse aqui. Essa Morreu. veia aqui, corta essa veia aqui, essa Morreu. artéria. Morreu. Da mesma maneira, não tem como o médico dar pitaco em segurança pública. É cada um no seu quadrado. Então o Brasil tá precisando de parar desse empirismo profissional E tem uma chance E agora de respeitar. mudar essa realidade. e parar de Exatamente. discurso e de narrativa de segurança pública. Segurança pública não se faz com narrativa. Faz com prática. E aí, o resultado da narrativa é o que nós vemos hoje. O resultado da narrativa é o que você vê lá dentro do Rio de Janeiro, depois da operação, que todo mundo falava. Aí foi um tanto de maluco lá pra dentro, ministro e a porra toda, e chega a população, na hora que faz ali a pesquisa ali dentro da favela, 85% de aprovação da operação policial. Que até então, para o mundo, nós aqui de Goiás, né? E eu acredito que para quem não vive a realidade do Rio de Janeiro, porra, então existe ali uma certa ali conivência da favela com o tráfico e tal, não sei o quê. Aí você vai ver quem tá lá na favela, a Dona Maria e o seu João que tá pegando ônibus de manhã e tá trabalhando, Oprimido refém pelas do poder- facções. das facções ali, Subjugado pelo crime. subjugado pelo crime, que tá comandando lá o território e extorquindo todo Não mundo. pode falar nada. É isso. Só que a narrativa ela é nacional. Mais que nunca nós precisamos rever. Senado Federal. O Senado Federal é o sistema. É o sistema. Vão ter um. E lembrando Você- 2/3 do que Senado vai ser a renovado maioria agora. dos eleitores não sabe que o Senado, eles são políticos que são escolhidos para representar o Estado. Sim, E não necessariamente a população como o deputado federal, o deputado estadual. São 3 cada estado que ele representa o estado, O estado. de origem dele. Exatamente. Os Então dep- por isso que ele tem tanto poder. O senador tem mais poder, se você for analisar, do que o deputado. Então, os deputados federais, os deputados estaduais, então, mais do que nunca, se a sociedade ela anseia por segurança pública, você tem que colocar o profissional de segurança pública. Exatamente. Não tem outro caminho, é o profissional de segurança pública. É o que vai viabilizar você ter condições de sair com seu filho, sua esposa, com a exemplo do Ronaldo Caiado, falar que aqui em Goiânia tem tranquilidade de você sair com o celular e andar, correr qualquer hora do dia e da noite, com o foninho do iPhone ali, que seja qualquer celular que seja. Minha filha mora em Menor minha seguro minha do família. país. Minha família Né? mora em Goiânia e eles falam uma diferença absurda, né? Há décadas atrás, Goiânia pessoalmente estava. Mas Sim. veio um processo assim que melhorou Há substancialmente. 10 anos atrás eu era Rotan Comando, nós saímos, era todos os dias, era confronto, nós tirávamos no serviço 12h36, uma média de 40 veículos roubados dia na cidade de 1 milhão de habitantes. Entendeu? Nós envolvíamos em confronto todos os dias minha equipe tinha confronto, durante 2 anos. Todos os dias era confronto, saía, basicamente era um latrocínio, era um 5.7 em andamento, um roubo em andamento, um veículo que acabaram de ser roubado e estava em deslocamento, um buraco. Só que aí entra
toda a operação cirúrgica, né? Na estruturação disso tudo que chegou aos resultados que nós temos. A união de todas as forças, mais do que nunca. Não existe atividade solo, só polícia. Eu preciso que o Ministério Público esteja com a polícia. Exatamente. Eu preciso que o Tribunal de Justiça esteja com a polícia. Eu preciso que a sociedade esteja com a polícia. Eu preciso que a imprensa esteja com a polícia. Se nós estamos falando de defender as pessoas de bem, o cidadão de bem, então aqueles que de alguma forma ou de outra tendem a ser de bem, tem que estar com os de bem. E quem tá fazendo bem. É quem está fazendo bem. Então você tem que sentar com essas autoridades. Então, isso aí foi uma prática que nós adotamos desde o começo ali, foi exatamente essa. Então vamos sentar com o prefeito, né? Um comando regional ali, senta com o prefeito, senta com o juiz, senta com o promotor. Até para eles ouvirem, entenderem a realidade, né? O papel é frio. Porque o que chega para eles às vezes vamos sentar com o cinema prisional, sabe qual que é o último que vamos sentar? Sabe? É com a liderança lá, que tinha antes, que agora não tem mais em Goiás. Fala aqui, se você não firmar o passo, já era, você não vai ter oportunidade. Então, se você der ruim, você vai ficar preso, que o juiz está alinhado, o promotor está alinhado, vai tomar na cabeça. Exatamente. Se você mandar os seus meninos vir para cima, vai tomar pedrada, vai morrer gente. Então, o crime entendeu o seguinte, se a gente não recolher aqui, a gente vai tomar prejuízo. Aí você pega um veículo roubado que antes, lá dentro de Goiânia, o ladrão recebia 2.500 para roubar, meter um 5.7, lá já em meados ali de 2019, um carro lá para roubar, o cara cobrava 20 conto do cara lá dentro do sistema. Inviabilizou. É isso aí. Inviabilizou. O cara Então, aumentou o Porque risco. o risco é grande. É o risco. Aí É o análise cara de risco. Eu falo com o falou polícia, assim, faz análise porra, de risco. eu tô indo roubar um carro, a probabilidade de morrer aumentou 80%. Vou roubar? Não Não vou, vai. não É vou. isso aí. Aí, logicamente, e isso aí é nacional, né? Aí nós temos hoje uma realidade cibernética. Né? Eles vão mudando Eles modificaram. Então, o menor custo. O custo maior é o quê? A vida. Então, esse custo eu não quero ter mais. Agora eu vou dar golpe. Agora eu vou O cara entrar vai- em banco. Por mais que agora- ele continue igual o senhor falou, que quando o cara é ruim, não adianta. Você pode dar o Sim, que for aí- para ele, que ele vai continuar sendo Aí ruim. isso aí ele vai... Mas aí o prejuízo que ele tá dando para a sociedade, por enquanto é só financeiro. Sim. Ele não dá mais aquele prejuízo da vida, que é o mais importante da vida, da integridade física, né? E os traumas que geram para as pessoas. Eu queria ficar aqui 10 horas conversando com você, Eu vou finalizar para abrir um espaço para o cabelo que está ali. mas aí Então, eu queria... eu quero mandar um abraço para todos aqui. Agradecer mais uma vez aqui o Silvio. Obrigado, Silvio. Meu irmão, Agradecer o Esfera eu é que Podcast. agradeço. E eu vou abrir espaço aqui. Eu quero falar para vocês o seguinte: deixar minha última. Violência, você não se combate com flores e nem soltando pombinha branca lá. Violência se combate com violência. Então a polícia no geral, as forças de segurança estão preparadas para te defender. Valorize as polícias do seu estado, beleza? Tamo junto. Sua mensagem final, né? Obrigado. Obrigado por receber a gente aqui. Tamo junto. Raiadão, brabo, bruto do Goiás. É o seguinte. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com todo o seu público aqui. Agradecer a oportunidade de estar nesse estado maravilhoso que é o Tocantins. Eu costumo dizer que é a minha segunda casa, que eu sempre que venho aqui, eu fico muito feliz de estar aqui e sempre sou muito bem recebido aqui, né? Esse estado é magnífico. Agradecer a oportunidade de mandar um abraço para o Coronel Márcio Barbosa, que teve que sair aqui também, nosso comandante-geral, um homem que executou um trabalho e hoje eu consigo perceber, principalmente na tropa, você vê o tanto que a tropa está feliz e satisfeita com o comandamento dele. E isso é importante, porque eu sempre fui da tropa. O nível de comandamento meu era máximo uma viatura, uma equipe. Então, eu comandava 3 policiais. Mas eu vejo que a tropa inteira está satisfeita e feliz com o trabalho que ele desenvolveu. Isso é positivo, porque quando a gente tem um comandante que defende a sua tropa, que briga, que luta pela sua tropa, que abraça a sua tropa, o resultado disso não tem outro. É uma segurança pública de qualidade oferecida para o cidadão no final. Sim. O soldado feliz, o policial feliz, ele vai ofertar um trabalho melhor também para a sociedade. Sim. Então quero parabenizar todo o trabalho dele aqui também e agradecer e dizer que estamos à disposição lá em São Paulo. Continuamos nessa luta aí e eu tenho certeza que é só a gente não desistir, continuar escolhendo as pessoas certas,
que a gente vai mudar a realidade desse país aí. Bora pra cima. Vagabundo não vai ter que mudar só mais do Goiás, não, viu? Vagabundo vai ter que mudar do Brasil, Raidão. Se Deus quiser, em breve. Vagabundo é duas alternativas. Ou é saco ou se entrega, vai ser conduzido preso. Se jogar pra cima é saco. E eu falei uma frase há 4 anos atrás que deu uma repercussão a nível nacional. E eu vou falar novamente essa frase. Por quê? Porque ela foi tirada de um contexto, né? Foi me perguntado em uma entrevista sobre se eu era a favor da letalidade policial. Eu não entendo letalidade policial como matar o ladrão, né? Que a polícia sai todos os dias para matar o ladrão. Porque a letalidade policial foi mais uma frase dessa narrativa. O que é a letalidade policial? É o policial se defendendo de uma injusta agressão. Né? Ele se defendeu. Ele se defendeu de ser morto. Ele seria. É uma frase covarde. Ele seria não existe letalidade policial. Tá vendo a inversão? Inverte. A inversão de valores? Aí, Ninguém fala letalidade do marginal. Porque o marginal que vem. Ele faz o emprego da letalidade. Aí, pouca coisa. Nós reagimos à injusta agressão. Aí me perguntaram assim: o senhor então tá me falando que a polícia tem que matar mais, né, para reduzir o crime? Eu não tô falando nada, só tô dizendo que teve um aumento da letalidade, que vocês dizem letalidade policial, e eu falo não. Na prática, nós estamos defendendo nossas vidas e a vida do cidadão de bem, de terceiros ali, e com isso, de fato, depois que morreu mais ladrão, isso é de fato, isso é matemática, morreu mais ladrão, reduziu o crime na rua. Pronto. A linguagem é essa. Se você tem uma audiência de custódia que libera o marginal, em menos Fica fácil. de 12 horas depois que ele é preso ali, ele já cai na audiência de custódia, né? Então você tem a finalização. Então o ladrão aprendeu a ter medo do quê? Você acha que o ladrão tem medo de ser preso? O crime compensa no Brasil. Ele sabe que ele está protegido. Recentemente nós tivemos uma joalheria, levaram 1,5 milhão dentro de Goiânia, um vizinho nosso, nós metemos uma operação nele. Nós ficamos ali 3 dias virados atrás do ladrão, pegamos ele no entorno de Brasília, apresentamos o ladrão, 12 horas depois ele estava saindo, foi para uma audiência de custódia que durou 20 minutos, essa audiência de custódia durou 20 minutos, ali online, e ele saiu, nós não recuperamos nada, com 1,5 milhão no bolso, e tranquilo, saiu primeiro que o polícia. E nós estávamos ainda procurando ali os comparsas, né, em continuidade. Foram 3 dias, mais de 100 homens envolvidos. Qual que é o custo disso para a sociedade? Ou para o cidadão? É a impunidade. Então, exatamente. Então é isso. Meu irmão, eu quero agradecer também. Nós estamos com uma pá de missão agora, né? À noite aqui. Coronel Márcio nos convidou para estarmos aqui hoje. Com toda certeza, ele vai levar a bandeira da segurança pública. É um homem respeitado aqui no Tocantins. Estamos junto com o coronel, tá, comandante? Estamos lá em Goiás. Eu costumo dizer que Tocantins é uma extensão de Goiás, né? Já foi no passado Goiás e hoje é uma extensão de Goiás, né? E contem, é o irmão mais novo do Goiás. Contem com a polícia goiana. Nós já estivemos aqui em várias operações em conjunto aqui. E com toda certeza, eu acredito muito na segurança, os homens da segurança pública para esse pleito. Não é puxando a sardinha, mas se tem homens que têm condições de peitar o sistema, são os homens da segurança pública. E é a necessidade hoje que todo mundo está falando, né? Da tríade passou a ser o primeiro. Exato. A necessidade por segurança nesse país. E eu vou deixar você com esse maluco aqui, o Pires, que eu conheci ontem. Tô doido para ouvir ele aqui, já tô extrair o máximo. O Pires tá levando tem uma história foda. O Pires aqui, porque eu acho que é até importante estar vocês dois juntos. O Pires tem uma história foda. Nós vamos contar ela agora. Não ainda, mas a história dele é já começa no peito dele. Pois é. Foca lá. Meu irmão, tamo junto. Bora, bigode. Bora, Pirão. Valeu. Comando, ó. Satisfação imensa conhecer vocês pessoalmente e mais ainda ouvir. Desculpem o atropelo, nós tem história para contar a noite inteira aqui, mas tive que resumir. Quando voltar aqui de novo, o TDAH não deixa. Quando voltar aqui de novo, que é a casa de vocês, nós vamos contar mais história aqui. Com Deus. Um abraço, até mais tarde. Boa.